te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Eu sou o diácono Márcio e nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 7. Na aula passada a gente viu o capítulo 6 lá com o diácono Gilberto e hoje a gente vai dar prosseguimento a esse estudo. Hoje a gente vai ver lá a comparação, o que é a comparação entre a lei e a graça, o relacionamento com Deus através da lei e através da graça no Novo Testamento. A salvação pelas obras da lei versus pela graça, pela fé e pela graça, tá? Mediante a graça. E nesse estudo também, irmãos, a gente vai ver também para que serve a lei? Qual é o objetivo da lei no Antigo Testamento? Né? A gente viu lá nas outras aulas que a lei ela servia para regular o relacionamento, a lei civil de Israel, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, qual é o objetivo da lei? Uma vez que a lei não salva, uma vez que a lei ela não serve para salvar, qual é o objetivo da lei nos tempos de hoje? A gente sabe pelos outros estudos, irmãos, de Romanos, que a maioria das pessoas que congregavam nessa igreja de Roma eram judeus convertidos ao cristianismo. Eles eram a maioria ali. E eles criam, irmãos, que a salvação era através de Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, e também se apoiavam na lei de Moisés, que tinham que guardar a lei de Moisés também. E como eles eram maioria, eles tinham essa ideia errada e estavam convencendo os outros, os gentios convertidos ao cristianismo. Tá? Então Paulo escreve esse capítulo 7 para combater essa heresia, para combater esse erro, para desfazer esse entendimento errado, porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como fala lá em Efésios 2, verso 8. E para falar sobre esse assunto, Paulo aqui no capítulo 7, ele usa uma figura, a figura do casamento para explicar isso, que é do versículo 1 até o versículo 6, a figura do casamento. Do versículo 7 até o versículo 25, ele usa a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne para explicar que a lei não salva, que a lei ela caducou, como a gente vai ver aqui nessa aula do capítulo 7, que hoje o crente em Cristo Jesus, ele vive pela fé no Senhor Jesus, no sacrifício vivo do Senhor Jesus, na cruz do Calvário para nos salvar, tá? Então, ele vai usar essas duas figuras, a figura do casamento e a luta da carne contra o espírito, porque sabemos que a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque elas são opostos entre si, para que nós venhamos a fazer a vontade delas. E elas lutam uma contra o outro, como diz lá em Gálatas 5:17. Então, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos. Nós vamos ler até o verso 6. Nós vamos ler até o verso 6. Amém? Vamos lá? Capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre um homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, darem frutos para a morte. Agora, porém, libertados da lei
estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, caducidade da lei de Moisés. Amém, irmãos? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos, Pai, neste sábado, para estudar a Tua Palavra, Pai, o capítulo 7 de Romanos. Senhor, meu Deus, foi lida, Pai, uma parte, Pai, desse trecho da carta de Paulo aos Romanos. Venha estar abençoando esta aula, Senhor, meu Deus. Pai, venha estar abrindo os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua Escritura. Fale conosco, nos ensina. O professor é o Senhor, Pai. O Senhor que é o mestre, Pai. Eu sou apenas um canal. Venha estar me usando poderosamente, Pai. Que esta aula não venha de mim, mas venha do trono da Tua glória, Pai, para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos dar prosseguimento. Verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Dentre o conjunto dos irmãos da igreja de Roma, da igreja cristã em Roma, a maioria era de judeus convertidos ao cristianismo. E Paulo, nesse trecho aqui, ele aponta para quem ele está declarando essa passagem. Entre vocês todos aí, eu estou falando com vocês que conhecem a lei. Inclusive, eram a maioria ali. Vocês que conhecem a lei, vocês que são judeus convertidos ao cristianismo, que creram na pregação do evangelho, creram em Jesus Cristo, é com vocês que estou falando. Por quê? Esses irmãos judeus convertidos a Cristo, eles entendiam que para a salvação, para ser salvo, tinha que crer em Cristo e também obedecer toda a lei de Moisés, tem que circuncidar, tem que guardar a restrição alimentar, a restrição de vestuário, guardar todos aqueles 613 mandamentos, preceitos da lei de Moisés para poder ser salvo. E Paulo, ele vem na carta aos Romanos todinha, na carta aos Gálatas, em Efésios, e toda a palavra de Deus vem dizer que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Não há nada que nós venhamos a fazer, não há obra nenhuma que nós venhamos a fazer que vai nos salvar, mas sim o sacrifício único e vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, ele vai trazer esse estudo aqui no capítulo 7, e Paulo, ele fala, estou falando com vocês, é vocês aí que conhecem a lei. Aí ele diz que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Enquanto o homem ele está vivo, a lei, qualquer lei, irmão, não só a lei de Moisés, qualquer lei ela tem domínio sobre o homem, sobre aquela pessoa. Enquanto ele está vivo, se ele avançar o sinal vermelho, ele vai ter que pagar a multa. Enquanto ele está vivo, se ele vier a matar alguém, ele vai ser preso. Mas depois que ele morre, a lei nenhuma tem alcance sobre aquela pessoa. A punibilidade da lei ela é extinta. Acaba a punibilidade porque a lei não tem alcance. O que a gente pode aprender com isso também, irmãos? Que as consequências da lei, do mandamento, as consequências da vontade de Deus para a nossa vida, nos alcança também enquanto nós estamos vivos. O tempo de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, o nosso coração para o Senhor Jesus, o tempo da gente alcançar a nossa salvação, salvação essa, que é o caminho que Jesus Cristo abriu do céu até a terra. O tempo é agora, o tempo é o hoje, o momento é agora, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto. Eu creio que eu ainda vou estar gravando esta aula. Mas, e no final da aula, quando eu estiver saindo, eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. Né? E da mesma forma você, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer. O tempo da gente entregar o nosso coração para Jesus e alcançarmos a nossa salvação, entrarmos no caminho da salvação aberto por Jesus Cristo é agora, é o hoje. Este é o momento enquanto nós estamos vivos, este é o momento. Então, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Enquanto ele está vivo, as consequências da lei, as consequências do mandamento do Senhor, tem domínio sobre nós. Ora, a mulher, verso 2, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. É uma lei que casou os dois. De forma que um não pode adulterar, um não pode ter uma outra pessoa.
se relacionar com outra pessoa. O marido deve se relacionar com a sua esposa com seu marido, senão eles serão adúlteros. Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive. Se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, Paulo está explicando a importância da lei, para que serve a lei nesse capítulo, e de que a lei ela não é maior do que a graça. A lei é importante, mas a graça é melhor. A graça é muito melhor, porque a graça ela salva. E a lei, ele vem explicar que a lei ela passou. Agora a gente tem que viver pela fé em Cristo Jesus. E que analogia é essa que ele faz aqui do casamento? Essa mulher nessa história que Paulo conta aqui, somos nós, sou eu e você. O marido nessa história é a lei de Moisés. Ele que é o marido. E Paulo ele vem dizendo aqui que esse marido é um marido maravilhoso, é um marido perfeito, é um bom marido. E a mulher somos nós que somos a mulher nessa relação. Porém, o marido é muito bom, porém ele é muito exigente. E a mulher, ela até consegue agradar este marido em algumas coisas, em algumas áreas ela agrada a ele, às vezes ela agrada a ele, ela consegue satisfazer as suas demandas, né? Mas às vezes ela erra, às vezes ela falha, às vezes essa mulher ela queima o arroz, ela salga muito o feijão, ou tem dia que ela não está carinhosa, tem dia que ela está brigona. Então, assim somos nós. A lei de Moisés, a gente não consegue, nenhum homem, irmãos, conseguiu atender toda a lei de Moisés, obedecer toda a lei de Moisés, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi o único que cumpriu a lei totalmente, porque nós somos falhos. E mesma coisa somos nós em relação a essa lei, em relação a essa analogia aqui que Paulo faz. A gente nunca consegue agradar totalmente a esse marido. A gente sempre falha em alguma coisa. Assim é a lei. E assim somos nós. O marido é bom, o marido é maravilhoso. Porém, falhos somos nós. A gente não consegue agradá-lo em tudo. A gente sempre erra em alguma coisa. Aí Paulo vem falando assim, se a mulher morrer, se o homem morrer, se a lei morrer, a mulher está livre. Porém, nessa analogia aqui, o marido, ele nunca morre, ele tem uma saúde de ferro, ele nunca morre. Aí qual é a solução que Paulo dá, que Paulo mostra? Que para haver a quebra dessa relação, para a lei não mais alcançar essa mulher, quem morre é a mulher, quem morre somos nós. É isso que acontece quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Nós é que morremos, nós fomos crucificados com Cristo, lá na cruz do Calvário nós fomos crucificados, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e agora a lei, ela não tem mais domínio sobre a nossa vida, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos com Ele, e com Ele também nós ressuscitamos para uma nova vida com o Senhor, e agora nós conseguimos obedecer, nós conseguimos agradar a Deus, nós conseguimos ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, porque Cristo Jesus, Ele colocou em nós o seu Espírito, e agora sim nós conseguimos ter relacionamento com Deus, agora sim nós conseguimos alcançar a salvação, porque esse novo marido que agora é Cristo, nós morremos, a lei ficou viúva, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, e agora o nosso marido é Cristo, nós somos a noiva e Ele é um noivo, e agora quem domina sobre a nossa vida é Cristo, e Ele também é um marido maravilhoso, assim como a lei, que a lei é espiritual, a lei é santa, a lei foi dada por Deus a Moisés, porém Cristo é maior, Cristo é melhor, porque a lei, ela não nos ajuda em nada a cumprir as suas demandas, aquilo que ela manda, aquilo que ela ordena, os seus preceitos, ela não nos ajuda em nada, diferentemente de Cristo, o nosso novo marido, porque Cristo é um marido exigente, muito exigente, porém ele nos ajuda, ele nos capacita a servi-lo,
a atendê-lo, a agradá-lo. Ele nos capacita a ter um relacionamento com Deus, porque nós sozinhos nós não conseguimos. A gente precisa dele. E a lei, ela nos mostra isso. A lei, ela serve para nos mostrar que nós somos incapazes. Nós sozinhos nós não conseguimos. A gente precisa do Senhor para viver em santidade, para viver em justiça, para sermos pessoas melhores, para sermos um bom servo do Senhor, para sermos bons maridos, bom pai, um bom filho, um bom profissional, para que Cristo seja santificado na nossa vida. A gente precisa de Cristo, a gente precisa do Senhor, a gente precisa viver em Cristo Jesus, entregar a vida para Ele e confiar nele, que Ele nos capacita, que Ele coloca em nós o seu Espírito Santo. Isso é a parte do 1 ao 6, tá? Olha o 5 que fala, olha que interessante. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. A lei, ela diz o que é pecado, ela mostra o que é pecado. Ela faz isso. E quando acontece isso, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, nos nossos membros, quando ela é posta em realce, a nossa carne, que é inclinada para o pecado, ela não quer agradar a Deus, ela não quer agradar o Espírito, ela não quer fazer a vontade do Espírito. Ela é inclinada para o pecado, ela quer fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então nós morremos, porque o salário do pecado é a morte, aula passada. Pela lei que operava nos nossos membros, a fim de que frutifiquemos, a fim de frutificarem para a morte, darem fruto para a morte. Ao 6, agora, porém, libertados da lei, agora em Cristo Jesus, eu e você estando em Cristo Jesus, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e não na caducidade da lei, da letra. Isso é, se eu tentar pelo meu próprio esforço agradar a Deus, pelos meus próprios esforços, isso é, observando a lei, só observando a lei, pela minha própria força eu não consigo agradar a Deus e eu não consigo ser salvo, eu vou sempre errar. Eu nunca vou agradar esse marido que é a lei, porque ninguém conseguiu, só teve um que cumpriu toda a lei, que foi Cristo Jesus. Tá? Então, e também a punibilidade da lei, o salário do pecado é a morte, em vida, irmãos, a quebra do relacionamento com Deus, quebra o relacionamento com Deus, e depois da morte, é a condenação eterna, o homem é jogado no inferno. Então, eu não consigo atender os preceitos da lei, mas em Cristo Jesus, ele cumpriu toda a lei, a punibilidade da lei é extinta em Cristo Jesus, porque ele que pagou o preço pelos nossos pecados. E agora em Cristo Jesus eu consigo, porque ele coloca em mim o seu Espírito, e através de Cristo Jesus eu consigo ter um relacionamento com Deus e a salvação. Tá? Então, verso agora do 7 ao 25, que fala lá da luta da carne versus o Espírito, que o Espírito está militando contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. A gente viu aí a figura do casamento, agora a luta da carne contra o Espírito. Verso 7. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo faz uma pergunta aqui, e mesmo responde, a diátribe, a gente viu lá na aula introdutória. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A lei que me mostrou o que era pecado. Antes eu não conhecia o pecado. Antes eu não sabia o que era pecado. Mas a lei veio e me mostrou, isso aqui é pecado, isso aqui não é para fazer. Logo, o que acontece? A minha carne, ela fica querendo aquilo que é pecado. Aquilo que a lei diz para eu não fazer, a minha carne, a nossa carne, ela quer aquilo. E quando a lei diz que para eu fazer algo, como por exemplo lá no decálogo, a lei me manda honrar meu pai e minha mãe. A carne o que faz? Ela fica batalhando contra para eu não fazer. Para eu não fazer. E quando a lei diz para eu não cobiçar, a minha carne ela quer cobiçar.
aquilo que eu não devo cobiçar. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, houve um tempo, irmãos, por exemplo, que Adão, ele estava lá no paraíso, Adão e Eva estavam lá no paraíso, eles poderiam comer de tudo, era permitido comer de tudo, não tinha nenhuma lei. Até que houve um momento em que aprove o Senhor plantar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, e ele falou para Adão, não é para comer desse fruto, dessa árvore, porque no dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Neste momento, o que fez a serpente? Foi tentar Adão, foi tentar Eva nessa lei, aproveitou a lei para tentar, tá? Isso que Paulo está explicando aqui. Então ele não conhecia o pecado, até que veio a lei e despertou em mim esse desejo. Mesma coisa acontece conosco. Verso 8, mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejos impuros. Toda sorte de desejos impuros, concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado não tinha poder. Porque não tinha pecado, não existia pecado. Verso 9, outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Vindo a lei, porque a minha carne está sempre batalhando para eu não agradar a Deus. Você já reparou, irmão? Já viu, você se programa para ler a Bíblia, né? Que é o quê? É o teu espírito que Deus colocou em você, para você, espírito do homem, que Deus, para você ter relacionamento com Deus, o que acontece? O que a carne faz? Dá sono, começa a dar preguiça, começa a dar cansaço, começa às vezes a se interessar por outras coisas, às vezes é um passarinho que está na janela, te distrai, né? Então, uma campainha que toca, uma buzina que toca na rua. Então, essa é a carne, batalhando para você não ter relacionamento com Deus, porque a carne, irmãos, a natureza é caída. Nossa carne, essa carne é da natureza caída. E ela não quer agradar a Deus, ela não quer ter relacionamento com Deus. Ela quer as coisas do mundo, ela quer tudo aquilo que desagrada a Deus. Às vezes você vai fazer um jejum, a luta que é para fazer um jejum espiritual. Não é um jejum para fazer um exame de sangue. De repente, um jejum para fazer um exame de sangue você faz tranquilo. Mas você se programa para fazer, hoje eu vou fazer um jejum espiritual. Porque eu vou me consagrar e eu vou orar pelos irmãos enfermos, ou porque eu vou numa campanha, ou porque eu vou na casa do irmão fulaninho orar com ele, então hoje eu vou me consagrar, vou fazer um jejum, e você vê a luta que é agradar a Deus, tá? Porque a carne não quer, e o espírito quer, e um está batalhando contra o outro. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. O salário do pecado é a morte. Verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, porque o mandamento é bom, a lei é espiritual, a lei ela regulava a relação entre os judeus, né? A lei civil, a lei penal, a lei cerimonial, então a lei é boa, a lei é maravilhosa. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, não por causa da lei, é porque eu sou falho, eu é que não consigo obedecer à lei. A falha está em mim. A falha está em nós. A gente precisa de Cristo Jesus. Relacionamento com Deus, irmãos, começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Sem Jesus, irmãos, não tem relacionamento com Deus. Se você pensa que é pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, só obedecendo, ou por qualquer outra forma, saiba que você está edificando a sua casa em cima da areia, e não na rocha, que é o próprio Cristo. Verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, se me tornou para a morte. 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, usando o mandamento, aproveitando o mandamento, conhecendo a minha fraqueza, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado. 12. Por conseguinte, a lei é santa. Olha o que Paulo está falando aqui. A lei é santa. Foi dada por Deus.
tudo que veio de Deus é santo. A gente viu na ministração do pastor Guilherme, quarta-feira passada, Deus é santo, né? Que ele falou sobre isso aqui, porque tudo que vem de Deus é santo, tudo que pertence a Deus é santo. Nós somos santos porque nós pertencemos ao Senhor, porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Tudo que vem de Deus é bom, irmãos. Você é santo porque você pertence ao Senhor. Deus é glorificado, Deus é santificado através da nossa vida. Verso 13: acaso o bom se me tornou em morte? Isso é a lei, ele está falando da lei. Por acaso o bom se me tornou em morte? Aí ele mesmo responde, no verso 13, de modo nenhum, não. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, como mal, como algo ruim, por meio de uma coisa boa, que é a lei, que é o mandamento de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida, o que ele fez? Causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse soberanamente maligno. Pelo mandamento, a lei, ela mostra para mim e para você, ela serve hoje para mostrar para mim e para você que a gente precisa de Cristo, que a gente precisa de Deus, do Espírito Santo para ter relacionamento com o Senhor, para ter uma vida santa. A lei me mostra o quanto eu sou imperfeito, mas também a lei tem algo também maravilhoso. A lei, ela aponta para o Salvador, ela diz quem é a solução, ela diz que tem um Cristo. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Então, a lei, ela aponta para o Salvador, ela me diz que eu sou imperfeito, que eu não consigo, mas ela aponta para a solução, que é Cristo Jesus. É só você ler lá Salmo 22, Isaías 53. Tá? Então, a lei, através de tipos e figuras, que são sombras, a imagem real é Cristo, o corpo é de Cristo, ela aponta para o Salvador. Por exemplo, um exemplo na lei, no Antigo Testamento, irmãos, mostra lá a Arca de Noé, que todos aqueles que entraram, aquela família, a família de Noé, todos que entraram na arca foram salvos. Quem é a nossa arca? Quem é a nossa arca de Noé? Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai ser salvo. Moisés, ele tocou lá, o povo estava sedento, estava morrendo de sede, estava sedento, precisando de água. Moisés foi lá e feriu a rocha e daquela rocha saiu água que alimentou o povo, que matou a sede do povo. Quem é a nossa rocha ferida, que mata a nossa sede espiritual, nossa sede de relacionamento com o Senhor? É Cristo Jesus, a rocha ferida. Ela foi ferida por mim e por você na cruz do Calvário. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse soberanamente maligno. 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, o que eu sou? Carnal, vendido à escravidão do pecado. Essa é a condição nossa antes de Cristo. Essa era a nossa condição, nós éramos escravos do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que vive no pecado, e isso não acontece conosco. A gente pode até errar, irmãos. Às vezes a gente não está num dia bom, a gente não está passando por um bom momento, a gente acaba, às vezes, dando vazão à nossa carne, a gente grita, a gente ofende alguém, né? A gente, às vezes, numa fraqueza, acaba, mentindo. Mas a gente não pode viver no pecado, né? A gente tem o Espírito Santo para alertar: você errou aqui, você ofendeu o irmão, você mentiu aqui, para você corrigir, para ir lá e pedir desculpa, pedir perdão, falar assim: olha, isso aqui que eu falei está errado, eu menti aqui, a verdade é essa, e se corrigir em Cristo Jesus, mostrar a luz de Cristo na sua vida, tá? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Tá? Mas Cristo Jesus nos comprou. Nós estamos vendidos ao pecado, mas Ele nos comprou com preço de sangue. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa parte aqui dessa passagem, irmãos, tem até o final, até o versículo 25, do 15 ao 25, há duas correntes doutrinárias. Uma diz que Paulo ele está se referindo a uma pessoa que está tentando viver pela força da lei, pela sua própria força, tentando agradar a Deus, tentando ter um relacionamento com Deus, tentando se salvar através das obras. Tá? Essa é uma corrente. Uma outra corrente, eu gosto das duas correntes, tá, irmãos? A outra corrente diz que é uma pessoa, um crente, um cristão, que se converteu ao Senhor, mas todo dia na sua caminhada de fé ele passa por lutas. Às vezes ele acaba errando, às vezes ele acaba pecando, e ele é tentado, assim como todos nós somos tentados, todos nós passamos por lutas, todos nós às vezes falhamos, todos pecamos, irmãos. Nós não vivemos no pecado. Nós não vivemos no pecado, mas às vezes nós pecamos, nós erramos, mas nós temos o Espírito Santo e o sacrifício vivo de Jesus Cristo para pedir perdão ao Senhor e não se desviar do caminho, continuar sempre perseverando no caminho, corrigindo as nossas rotas, as nossas falhas. Então essas duas correntes. Um diz que é uma pessoa que está tentando lutar para viver uma vida santa, mas só que sem Jesus, só através da lei, e uma outra corrente que diz que é um crente que se converteu, mas que passa por lutas, como lá a oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a gente passa por tentação, a gente passa por luta, tá? Então, essas duas correntes, verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Então, você faz aquilo que não quer, a sua carne quer as coisas que você sabe que está errado. Isso é porque você, no seu íntimo, você concorda com a lei que é boa. Neste caso, verso 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, na carne, ela quer as coisas do mundo, ela quer as coisas erradas. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, o espírito do homem. Não, porém, o efetuá-lo. O efetuá-lo, aqui ele não consegue. Ele não consegue efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, o bem que ele sabe, o que ele sabe que é correto. Não faço o bem que prefiro. Estou no verso 19. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, na carne. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque ele está tentando fazer as coisas através da lei, pelo seu próprio esforço. Mas quando entrega a vida para Jesus, ele consegue obedecer, ele consegue viver uma vida santa, porque Cristo, o Espírito Santo, Cristo Jesus te ajuda. É aquele marido bom, que quando você entrega a vida para Jesus, que você morre com Ele, você ressuscita com Ele para uma nova vida. Então, em Cristo Jesus, nós conseguimos, não pela nossa força, mas pelo Espírito do Senhor. Verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Que a lei de Moisés, ela revela o pecado. E o pecado se aproveita da lei para, pela concupiscência, me levar a fazer aquilo que eu não quero. A lei do pecado que está nos meus membros. Aí o verso 24, olha o que diz aqui no verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 24, irmãos. A resposta dessa pergunta, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta dessa pergunta de forma mais aprofundada vai estar na próxima aula, capítulo 8. A irmã que vai ministrar essa aula, ela vai falar a respeito disso aqui. Quem vai me livrar do corpo dessa morte e como vai ser essa libertação? Eu já falei com a irmã e eu vou dar só uma palhinha.
a respeito do assunto, e ela de forma mais aprofundada vai falar na próxima aula, no próximo capítulo, tá? Verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, a minha mente, o espírito que o Senhor colocou em mim, ele quer agradar a Deus, mas a carne é a lei do pecado. Quem é que vai vencer? Carne ou espírito? Aquilo que você alimentar mais é o que vai vencer. Se você buscar as coisas de Deus, buscar estar sempre em comunhão com Deus, em oração, lendo a palavra de Deus, meditando e colocando em prática a palavra de Deus, você vai ver que você vai se distanciar das coisas do mundo, você vai se desinteressar pelas coisas do mundo que agrada a carne, a Satanás, e vai se interessar mais pelas coisas de Deus, para agradar a Deus. Quanto mais perto de Canaã você estiver, mais longe do Egito você estará. Tá? E a respeito do verso 24, quem me livrará do corpo desta morte é Jesus Cristo. Ele que vai nos livrar do corpo desta morte, porque ele vai retornar, irmãos. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ser transformados. E nós vamos estar livres do corpo desta morte, num corpo glorioso, que não mais estará inclinado para o pecado, mas para sempre inclinado para as coisas de Deus. E ela vai falar isso de forma mais aprofundada no capítulo 8, a irmã que vai ministrar. Se você puder adiantar a leitura do capítulo 8, principalmente nessa parte que é a partir do verso 18, do verso 18 em diante, tá? A irmã vai ministrar sobre essa aula. Então é assim que vai ser, Jesus vai nos livrar do corpo dessa morte, e como? No seu retorno, em que nós vamos ser transformados. Amém, irmãos? Então, não perca a próxima aula é muito importante para entender, vai falar também da volta do retorno do Senhor Jesus, nessa passagem, tá bom, irmãos? Então, com isso nós encerramos o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta aula, Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, abençoa ele, guarda ele, livra ele de todo o mal, Pai, que ele tenha, Pai, um sábado abençoado, que essa palavra, Pai, venha dar muito fruto, Pai, na minha vida e na vida do meu irmão que está assistindo essa aula, Pai, de toda a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de ser canal na vida do meu irmão. Muito obrigado por tudo. Um bom sábado, meu irmão. Fica com Deus.